E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROG. E hoje a gente vai falar da nova TechPix. Hoje a gente traz aí algumas informações sobre o Intel Optane para você aí que tem setup, plataforma aí Intel e que tem suporte na sua placa-mãe pro Intel Optane e fica se perguntando para que serve isso aqui, não é mesmo? Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e bora pro que interessa. Então vamos começar falando que o Intel Optane, ele tem alguns pré-requisitos para você poder fazer a utilização dele. Obviamente que a gente vai conectar ele na placa-mãe. Isso significa que a sua placa-mãe precisa ter suporte ao quê? A um slot M2 que possa trabalhar em PCI Express X2, suporte também a utilização do protocolo NVMe e aquele espacinho para o slot M2, ele tem que ser pelo menos 2280. Então assim, dadas os pré-requisitos botados no negócio na mesa, vamos então falar para que ele serve. Quando a gente fala aqui de uma quantidade muito grande de dados, tipo 4, 6, 8, 10 terabytes, às vezes é um pouquinho complicado comprar essa quantidade toda em SSD. E quando a gente faz essa aquisição dessa quantidade bem grande de um disco tão grande, no caso um HD, provavelmente você está comprando essa quantidade grande de capacidade porque você vai usar essa capacidade. Então vamos supor aí que a gente coloca um SSD com o nosso Windows e com as coisas aí mais importantes, a gente acaba tendo uma grande quantidade de espaço num disco que não tem performance. E é aí que o Optane entra. Ele otimiza a quantidade aí de arquivos que você usa, os seus programas, tudo que tiver nele. E à medida que você vai acessando, seja foto, vídeo, um programa, arquivos no geral, ele vai criando um histórico e utilizando aí seu cache, sua capacidade para colocar os arquivos críticos. Ou seja, eu tenho um disco de 6 TB, ele vai otimizar os 6 TB? Não, ele vai otimizar os arquivos que você utilizar. E quando a gente fala num HD, a gente tem aí uma taxa de transferência bem limitada. E como o Optane ele é M2, PCI Express X2, NVMe, a gente tem uma taxa de leitura de até 1450 megabytes por segundo. E vamos dizer assim que é bem mais interessante do que uma taxa de leitura de um HD. Então, se a gente tem várias informações críticas dentro de um disco, ou no caso de um dispositivo rápido, mesmo que essas informações estejam num disco lento, a gente consegue ter acesso a elas numa velocidade assim um pouquinho mais eficiente, uma performance um pouquinho melhor do que se a gente tivesse essas informações num SSD SATA. Ou seja, a gente consegue unir o útil ao agradável, ou assim, o necessário ao desejável, que seria uma grande capacidade com uma boa performance. A gente não vai ter uma performance idêntica a um SSD M2, justamente porque a gente tem aqui, se a gente tivesse uma performance idêntica, então comprasse direto um SSD M2, porque essa é a única forma de ter uma performance tão elevada. Mas no caso, o Optane está disponível em 16, 32 e 64 GB. Ou seja, é uma capacidade limitada de informação, mas a uma alta taxa de leitura e gravação. E quando a gente tem aí agora a segunda geração do Optane, essas taxas de leitura e gravação foram atualizadas. Ou seja, a gente, nesse caso, você esteja adquirindo aí um Optane por agora, tenta comprar essa nova geração que está mais interessante, com a taxa de gravação quase dobro, da primeira geração. E claro que quanto maior é o seu disco rígido, mais interessante é que o seu Optane também tem uma capacidade maior para que ele consiga otimizar uma quantidade, uma porcentagem maior do seu disco antes que ele comece a reescrever a otimização dos arquivos frios, vamos dizer assim. Os dados quentes, que são os dados que você acessa com mais frequência, são os dados otimizados. E a ideia é que até o terceiro carregamento, a otimização daquele arquivo ou daquele programa já esteja feita aí na sua totalidade. Ou seja, a partir do terceiro carregamento você não vai ter, assim, a ideia de ter uma otimização maior que aquilo é nula. Uma coisa importante é que se você for fazer a utilização de um disco, vamos supor aí 6, 8 TB,
e você está querendo fazer só a utilização de um disco, sem nenhum SSD por sistema operacional, e você está querendo colocar o Optane para otimizar esse único disco, você vai ter a otimização do seu sistema operacional, porque cada vez que o seu computador liga, ele vai carregar o sistema operacional. Então, ele entra junto na lista de softwares que você abre, porque o sistema operacional nada mais é do que um software. E quando você for fazer a abertura de programas como Premiere, After Effects, for fazer esse tipo de edição, o programa em si vai estar otimizado, mas a tendência é que cada vez que você for abrir, você vai abrir uma imagem diferente, você vai editar um vídeo diferente, ou seja, os dados que forem carregados a primeira vez para aquele programa, eles não vão estar otimizados, então você vai carregar ele na velocidade de um disco normal. Se você for fazer a utilização aí para jogo, cada vez que você carrega um jogo, a tendência é serem os mesmos arquivos, tirando aí quando tem atualização. Ou seja, para jogo ele também vai ter uma performance bem parecida com um SSD SATA. Lembrando, com a utilização de um disco HD, mas com performance de um SATA, tendo aí a opção de ter uma capacidade maior, né, que quando a gente fala aí de 1, 2, 3, 4 TB em SSD, os valores são bem salgados, né? Vamos colocar desta forma. E se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Espero ter esclarecido mais do que gerado dúvidas, mas em todo caso, a gente responde para vocês. Pode também gerar algum outro vídeo, esclarecendo algum outro ponto mais específico. E claro, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like e compartilha também com seus amigos.